Quem deixou você entrar aqui? Uma órfã sem nome não deveria ocupar o mesmo espaço que herdeiros de verdade. A voz cortante de Madame Liu, tia da família, ecoou pelo salão principal da mansão. O cristal das taças pareceu tremer, junto com as dezenas de olhares que se voltaram para Mei Lin. Ela havia acabado de se sentar discretamente em uma das cadeiras no extremo da longa mesa de jantar. Vestia um vestido simples, azul claro, sem joias ou adornos caros. Enquanto os demais familiares brilhavam em seda, ouro e diamantes, ela parecia um ponto deslocado em meio ao luxo. Antes que pudesse responder, outra voz se juntou. Uma bastarda como ela só está aqui porque os avós tinham pena. Se não fosse isso, já teria sido expulsa há muito tempo. Disse He Lixue, prima, arrogante, com um sorriso venenoso. Os cochichos se espalharam. Alguns riam baixo, outros fingiam indiferença, mas todos esperavam ver a reação da órfã indesejada. Mei Lin respirou fundo. O coração acelerado implorava para que ela explodisse, para que gritasse sua dor. Mas ela manteve o queixo erguido, os olhos firmes, e respondeu com calma. Se não tenho o direito de estar aqui, por que fui convidada? O salão silenciou por um instante. As palavras dela foram simples, mas afiadas como lâmina. Madame Liu estreitou os olhos. Não se atreva a me desafiar, menina. Você vive de restos da nossa família. Nunca se esqueça disso. Mei Lin segurou o guardanapo com força debaixo da mesa, a raiva queimando em silêncio. Não choraria. Não daria esse prazer a eles. Foi então que a porta principal se abriu. Junyao, o neto mais velho e herdeiro favorito, entrou com passos firmes. Vestia um terno impecável, o olhar altivo dominando o ambiente. Todos se levantaram em respeito. Ele caminhou até a mesa, mas antes de se sentar, seus olhos pousaram em Mei Lin. Havia algo estranho naquele olhar. Uma mistura de frieza, curiosidade e, talvez, respeito contido. Por que tanto barulho? Perguntou ele com a voz grave. He Lixue se apressou em responder. Nada, primo. Apenas colocando cada um em seu devido lugar. Junyao lançou-lhe um olhar de advertência, mas não disse mais nada. Sentou-se na cabeceira, assumindo seu papel de líder. Mei Lin, em silêncio, sentiu o sangue ferver. Uma parte dela desejava que ele a defendesse. Outra parte, mais realista, sabia que não podia esperar por heróis. Enquanto a refeição começava, sussurros corriam pelo salão. Ela só veio porque o avô morreu. Dizem que o testamento será lido em breve. Será que deixaram algo até para a bastarda? Mei Lin escutava cada palavra, cada riso abafado, e naquele instante fez uma promessa a si mesma. Suportaria a humilhação, mas jamais esqueceria, porque no fundo sabia algo que eles não imaginavam. O nome dela estava escrito no testamento, e quando fosse revelado, toda aquela sala engoliria o próprio veneno. Ela ergueu o olhar e, por um instante, encontrou os olhos de Junyao novamente. Ele desviou rápido, mas não antes de perceber a chama que queimava dentro dela. O jantar continuou, mas Mei Lin já havia decidido. Não seria apenas a órfã desprezada. Seria a herdeira que todos temiam. O salão estava mergulhado em um silêncio tenso. O jantar havia terminado, mas ninguém saiu. Todos aguardavam a chegada do advogado responsável pela leitura do testamento do patriarca da família He. Mei Lin permanecia em seu canto, discreta, ainda sentindo os olhares de desprezo perfurando sua pele. Para eles, aquela noite era apenas mais uma chance de lembrá-la de que não. Passava de uma intrusa. Mas no fundo o coração dela batia acelerado. O velho senhor havia feito uma promessa a ela, pouco antes de partir. A porta se abriu e o advogado entrou carregando uma pasta de couro. Seu semblante sério imediatamente trouxe um peso ainda maior ao ambiente. Ele cumprimentou Junyao com respeito e se dirigiu ao centro da sala. Boa noite a todos. Como sabem, o Sr. He deixou instruções claras para que o testamento fosse lido na presença da família completa. Os membros da família se ajeitaram, impacientes. He Lixue cruzou os braços com um sorriso confiante, como se já tivesse certeza de que herdaria a maior parte da fortuna. Madame Liu lançou um olhar de escárnio para Mei Lin, como quem dizia:
Prepare-se para ser descartada. O advogado abriu o envelope lacrado e começou a ler. A minha querida família, deixo minhas bênçãos e instruções para o futuro. Meus bens, empresas e propriedades devem ser distribuídos de acordo com minha vontade aqui registrada. Os murmúrios aumentaram conforme nomes eram mencionados. Milhões em propriedades para um primo, ações para outro, coleções de arte para Madame Liu. Sorrisos satisfeitos surgiam confirmando suas expectativas, até que o ambiente mudou. E quanto ao comando central do Grupo He, deixo sob tutela de minha neta, He Mei-Lin. As palavras ecoaram como uma explosão. Por um instante, ninguém respirou. Depois vieram os gritos. O quê? He Lixue quase derrubou a taça. Isso é impossível. Ela nem sequer é uma verdadeira neta. É apenas uma órfã que vivia de caridade. Madame Liu bateu a mão na mesa. Revise esse documento, deve haver um engano. Como essa bastarda pode herdar o império da família? O advogado manteve a calma. Não há engano. O Sr. He deixou instruções claras, assinadas e registradas em cartório. A senhorita Mei-Lin é a herdeira legítima e tem o direito de assumir o império. Todos os olhares se voltaram para ela. Mei-Lin, que até então era invisível, agora estava no centro da tempestade. O coração dela disparava, mas sua expressão se manteve firme. Junyao a observava com atenção. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu em seus lábios, não de zombaria, mas de reconhecimento. He Lixue se levantou furiosa. Eu não vou aceitar isso. Você não passa de uma intrusa. Vou provar que não tem capacidade alguma para assumir nada. Mei-Lin ergueu o queixo. Sua voz soou calma, mas firme. Então espere para ver, prima, porque eu vou mostrar a todos vocês do que sou capaz. O salão explodiu em discussões, mas uma certeza já estava gravada ali. A órfã desprezada não era mais apenas uma sombra. Era agora a dona de tudo aquilo que todos desejavam. E o império, que eles pensavam ser intocável, estava prestes a mudar de mãos. O testamento mal havia terminado de ser lido e já parecia que o salão tinha se transformado em um campo de batalha. Vozes se sobrepunham, dedos acusadores apontavam na direção de Mei-Lin e o clima de hostilidade só aumentava. Isso é uma afronta. Uma menina sem preparo algum não pode assumir um conglomerado desse tamanho, bradou Madame Liu, vermelha de indignação. Ela não entende nada de negócios, vai acabar destruindo tudo o que o avô construiu, acrescentou um dos tios batendo na mesa com força. He Lixue, por sua vez, não se limitava a protestar. Com lágrimas falsas escorrendo pelo rosto, ergueu a voz em um tom dramático. Avô deve ter sido enganado, iludido por essa oportunista. Como ele poderia dar o império da família a alguém que nem sangue verdadeiro tem? Os murmúrios e aplausos discretos confirmavam que muitos compartilhavam daquela revolta. Mas o advogado se manteve firme. Senhores, o testamento é legítimo. Se não aceitarem, podem contestar na justiça. Mas até que haja decisão contrária, a herdeira é a senhorita Mei-Lin. O silêncio que se seguiu foi pesado. A família sabia que contestar o testamento significaria anos de batalhas judiciais e, no fundo, temiam perder mais do que ganhar. Foi então que começaram as armadilhas. Durante o café servido após a leitura, uma bandeja por acidente caiu ao lado de Mei-Lin, respingando bebida em seu vestido simples. He Lixue, fingindo preocupação, aproximou-se com um lenço. Ah, desculpe, prima. Está vendo? Nem os criados conseguem te respeitar. Imagine comandar uma empresa. Risos abafados ecoaram pelo salão. Mei-Lin respirou fundo, conteve a vontade de retrucar de imediato e apenas respondeu. Curioso, mesmo com café derramado, continuo sendo a herdeira. Talvez o respeito venha com o tempo, ou com vitórias. O sorriso de Lixue desapareceu, substituído por raiva contida. Outro tio se aproximou, desta vez com voz sedutora, tentando manipulá-la. Mei-Lin, minha querida, você é jovem demais. Talvez fosse melhor deixar que Junyao administre o grupo em seu nome, até que esteja preparada. O que acha? Antes que ela pudesse responder, Junyao interveio, sério. Se o avô a escolheu, é porque acreditava que ela estava preparada.
Não cabe a nós decidir no lugar dele. Aquelas palavras surpreenderam a todos, inclusive Mei Lin. Não era exatamente um apoio, mas era a primeira vez que alguém, além do advogado, reforçava sua legitimidade. Com isso, os olhares se voltaram ainda mais para Junhao. Seria ele um aliado? Ou apenas estava protegendo a imagem da família? Mei Lin por dentro não sabia se podia confiar. Mas uma coisa era clara: cada palavra dela seria usada contra ela, cada gesto seria testado. Ao sair do salão, com a cabeça erguida apesar das provocações, ouviu atrás de si o sussurro venenoso de Lixue. Aproveite enquanto pode. Vou transformar sua vida em um inferno até provar que você não merece nada. Mei Lin não respondeu, mas em seu íntimo já havia tomado uma decisão. Se eles queriam guerra, teriam guerra. E ela não pretendia perder. O salão já havia esvaziado, mas o eco das palavras venenosas de He Lixue ainda martelava na mente de Mei Lin. Quando todos pensaram que o espetáculo havia terminado, Lixue não perdeu tempo. Esperou um momento a sós para atacar diretamente. Você acha mesmo que vai sentar na cadeira do presidente? Não passa de uma bastarda órfã, sem classe, sem preparo. Eu nasci para esse lugar, não você. Cuspiu as palavras como se fossem lâminas. Mei Lin, embora sentisse o peito arder, ergueu o queixo com firmeza. Curioso, Lixue. Se você nasceu para esse lugar, por que o avô não deixou nada para você? O golpe atingiu em cheio. O rosto da rival perdeu a cor por um instante antes de se transformar em fúria. Lixue se lançou contra ela, mas antes que a cena virasse um escândalo, uma mão firme segurou o braço da herdeira revoltada. Era Junhao. Chega, Lixue! Não manche ainda mais a imagem da família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lixue, contrariada, soltou o braço e se afastou, com um último olhar cheio de ódio. Quando ficaram apenas os dois no corredor, Mei Lin tentou se recompor, mas percebeu que ainda estava tremendo. Foi então que a voz grave e controlada de Junhao quebrou o silêncio. Você respondeu bem, mas não deve se deixar provocar assim. Mei Lin sorriu de canto, meio irônica. Não se preocupe. Sei muito bem como engolir insultos, passei a vida toda ouvindo que eu não valia nada. Só que agora tenho o que todos querem. Junhao a observou por alguns segundos como se tentasse decifrar cada palavra, cada gesto. Você mudou desde a última vez que nos vimos. Ela arqueou a sobrancelha surpresa. Mudamos todos. Uns para esconder o medo, outros para sobreviver. Por um instante o olhar dele suavizou. Não havia julgamento, apenas uma faísca de respeito. E algo que Mei Lin não soube identificar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse admiração. Mas a tensão foi interrompida quando uma funcionária se aproximou, avisando que a imprensa já estava rondando a mansão, querendo declarações sobre a herança. Junhao lançou um último olhar para Mei Lin sério. Eles vão tentar destruir você de todas as formas. Se não souber jogar, vai perder antes mesmo de começar. Mei Lin respirou fundo, mantendo a postura firme. Então que venham. Não tenho nada a perder, mas eles sim. Junhao não respondeu. Apenas caminhou adiante, deixando no ar a sensação de que aquele diálogo tinha sido o primeiro, de muitos embates, e talvez de algo mais. A manhã seguinte trouxe um cenário caótico. A mansão Shen estava cercada por repórteres, câmeras e flashes incessantes. Manchetes corriam nas telas. Órfã desconhecida herda império bilionário. Quem é Mei Lin? Intrusa ou legítima herdeira? Mei Lin respirou fundo diante das portas pesadas. Era sua primeira aparição pública como herdeira, e qualquer passo em falso seria motivo de chacota. No salão principal, os conselheiros já te aguardavam. Homens de terno, olhares frios e cheios de desprezo. Um deles, o mais antigo, não demorou a atacá-la. Senhorita Shen, peço perdão pela franqueza, mas a empresa não pode ser liderada por alguém sem preparo, sem estudo adequado, sem sangue legítimo. Outro completou, a voz impregnada de deboche. Com todo respeito, você não passa de uma menina perdida. O Império Shen exige mais do que coragem. Mei Lin manteve o olhar firme, mesmo quando o coração acelerava. Coragem, ao menos, é algo que não lhes falta para falar contra uma decisão irrevogável do fundador. Talvez seja isso o que mais incomoda. Eu existo.
E estou aqui porque ele quis assim. Um murmúrio percorreu a sala. Os conselheiros trocaram olhares insatisfeitos. Mas antes que a discussão escalasse, Junhao entrou. A postura dele impôs silêncio imediato. O testamento foi claro. Sua voz era grave, cortante. Qualquer tentativa de deslegitimar Mei Lin será vista como afronta à vontade do presidente Shen e afronta à família. Os homens recuaram. Não havia espaço para contestar quando Junhao falava. Mei Lin, em silêncio, olhou para ele. Era a primeira vez que alguém a defendia tão abertamente. Ele não a encarava, mas havia algo no gesto, firme, protetor, que aqueceu seu peito contra a frieza do ambiente. Horas depois, quando os dois ficaram a sós, Mei Lin não resistiu. Por que fez isso? Podia ter deixado que eles me engolissem viva. Junhao desviou o olhar, até que, num gesto quase imperceptível, ele se aproximou, baixou o tom da voz e disse: "Não se deixe enganar. Eu enxergo mais em você do que eles jamais verão." Antes que ela pudesse responder, Junhao já havia se afastado, deixando Mei Lin com o coração em disparada, e uma centelha perigosa acesa dentro dela. O salão principal da corporação Shen estava lotado. Era a reunião anual, o evento mais aguardado pelos acionistas e diretores. Todos os olhares estavam voltados para a nova herdeira, e Mei Lin sabia que cada passo seu seria julgado. Vestia um conjunto sóbrio, elegante, mas sua presença ainda parecia um corpo estranho naquele mar de poder e prestígio. Entre os convidados, Lixue sorria como uma serpente prestes a dar o bote, os dedos ajustando a gravata como se buscassem distração. Porque se cair agora, todos nós caímos. O Império precisa de você forte. Não pense que foi por gentileza. Mei Lin sorriu de canto, provocando. Então é só isso? Apenas negócios? Ele a encarou por alguns segundos. O silêncio carregado dizia mais do que qualquer resposta. Desde o dia em que Mei Lin fora reconhecida como herdeira, a rivalidade entre as duas só crescia. E naquela noite, Lixue tinha preparado o golpe final. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos o brinde, gostaria de fazer uma homenagem especial, disse Lixue, erguendo a taça de cristal, a voz melosa o suficiente para disfarçar o veneno. Todos se calaram. Mei Lin, desconfiada, manteve-se firme. Com um gesto teatral, Lixue acenou para os assistentes, e uma tela gigantesca se acendeu no salão. Imagens começaram a passar. Recortes de jornais antigos, rumores de que Mei Lin crescera em um orfanato, registros que a mostravam como ninguém, sem sobrenome, sem status. O burburinho explodiu na sala. É isso mesmo? Essa é a herdeira? Uma órfã, tomando o lugar de sangue legítimo? Que vergonha para a família Shen. Lixue sorriu triunfante e lançou o golpe final. Com todo respeito, mas como alguém que cresceu como órfã pode liderar um império bilionário? Esse é o futuro que desejam para a empresa Shen? A humilhação era pública, cruel e calculada. O coração de Mei Lin disparou, mas ela se manteve ereta. Os olhos queimavam, não de lágrimas, mas de determinação. Estava prestes a responder quando uma voz firme ecoou pelo salão. Basta! O silêncio foi imediato. Todos se voltaram para a direção da voz. Junhao, o herdeiro frio e inabalável, avançava pelo salão com passos firmes. A vida pessoal de Mei Lin não é assunto para esta mesa. Se ela foi escolhida pelo presidente Shen, é porque possui qualidades que nenhum de vocês pode contestar. Lixue tentou protestar, mas ele a cortou, gelado. Se ousar expor novamente a herdeira desta família ao ridículo, não apenas será expulsa deste salão, como também perderá o pouco respeito que ainda lhe resta. Um choque percorreu o ambiente. Era a primeira vez que Junhao defendia Mei Lin abertamente, em público. Mei Lin o encarou surpresa, e por um instante os olhos de ambos se encontraram. O mundo ao redor pareceu silenciar, e a única coisa que ela conseguia sentir era a força daquela presença ao seu lado. Mas Junhao logo desviou o olhar, voltando à sua máscara fria. Iniciemos a reunião, ordenou encerrando a cena. Ainda assim, para Mei Lin e para todos no salão, nada seria mais como antes. O gelo começava a rachar,
E do outro lado, Lixue cerrou os punhos, o ódio queimando em seus olhos. Se antes queria destruir Mei Lin, agora tinha um motivo ainda maior. Conquistar Junhao de volta, custasse o que custasse. Me diga, você acredita que Junhao está apenas protegendo o legado da família ou ele realmente começa a sentir algo por Mei Lin? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, porque na parte 2 você vai descobrir até onde Mei Lin será capaz de ir para transformar a humilhação em poder. E qual será o preço desse amor proibido?